Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer os comentários, aqueles que curtiram, aqueles que se inscreveram no meu canal. Eu preciso chegar a 10 mil inscritos. Por gentileza, eu quero agradecer a você que está se inscrevendo no meu canal. Compartilhe esta aula na sua rede social. Ela vai ser de grande importância. E nós fazendo assim, você está nos ajudando a evangelizar, a orientar pessoas, pois a nossa batalha espiritual é essa, evangelizando, mostrando as verdades, de maneira que as pessoas possam estar vigilantes e fugindo do mal, que é a lição que nós vamos estudar hoje. Quero avisar também para os internautas que isso para mim é um seminário. Nós estamos na penúltima lição do seminário Batalha Espiritual. E aqueles que têm me acompanhado, quer dizer que eu já estarei postando o certificado de vocês no meu site. Então eu quero agradecer a todos vocês. E a lição de hoje é a lição de número 12. Vivendo em constante vigilância. Nesta aula eu vou ensinar a importância da vigilância no viver diário do cristão. Vou explicar aos internautas o que é tentação e de onde ela vem. Então, me siga até o final. Vamos juntos caminhar nessa lição que você vai entender o que é tentação e aonde está a sua origem. Nessa lição vou mostrar que devemos estar alerta quanto à segunda vinda do Senhor Jesus, pois não sabemos o dia e nem a hora que Ele há de retornar para buscar a sua igreja. Vai ser muito importante você acompanhar esta lição até o final, pois estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por esse motivo, os crentes devem estar em constante vigilância para que não sejam persuadidos a viverem o Evangelho de forma negligente. Vou estar falando nesta lição. Então, nesta lição de hoje, nós vamos ver que no jardim do Getsemane, Jesus vai orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, onde Jesus foi tomado de angústia e muita tristeza. Vou falar sobre a tristeza e a angústia de Jesus. Nós vamos falar também, vamos ver nessa lição, por que Jesus fez esta oração. Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para os seus discípulos, achou-os adormecidos quando eles deveriam estar vigiando. Vamos fazer também esses comentários. No textuário nós vamos ver que vigiar e estar firme na fé é a maneira que nós devemos nos portar para que nós possamos estar fortalecidos. E dentro da verdade prática, nós vamos ver que a vigilância na fé cristã, ela significa permanecer sempre acordado. Quando a vinda de Cristo, nós devemos estar atentos no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Na introdução dessa lição, a exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. O primeiro aspecto, ele fala a respeito das palavras de Jesus na agonia do Getsemane, na noite em que ele foi preso. O outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos, isto é, em Mateus, Marcos e Lucas. Os tópicos da lição: explicitar, apresentar e destacar. O objetivo da primeira parte da lição: explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico. O significado
de vigilância. E a vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr riscos. Então, neste tópico, primeiro nós vamos explicar sobre o significado, né, no contexto aí da vigilância. O verbo vigiar, ele aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Nós precisamos estar sempre olhando, sempre vigiando, procurando ver o obstáculo, para que nós retiramos o obstáculo e nós possamos prosseguirmos nessa jornada. Jesus quer que a igreja permaneça acordada, ativada, de pé e avançando sempre para frente. Então vigiar, meus queridos, é estarmos sempre de pé, é estar acordado. A igreja deve estar acordada, os cristãos devem estar acordados, mas não para preocupar em fazer a sua vontade, mas para andar segundo a vontade de Deus. Isso é vigiar. Vigiar para que nós não maltratamos os nossos irmãos, para que nós não nos comportamos de maneira a prejudicar alguém, porque quando nós prejudicamos alguém, nós cortamos o nosso relacionamento com Deus. O 1 em 1 diz vigiar, estar alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento, grego, para vigiar é o verbo gregório. Vigiar, estar alerta, ser vigilante. Então, eu coloquei aqui, olha, vigiar, estar alerta e ser vigilante. A ideia principal dessa vigilância é escatológica. Por que ela é escatológica? Porque você precisa cuidar, porque o amanhã nós não sabemos se ele vai acontecer. O amanhã a igreja pode ter sido arrebatada. O amanhã você pode ir deitar e não levantar. O amanhã pode não acontecer para você. Então essa ideia de vigilância é escatológica. Nós precisamos pensar na volta de Jesus. Ou se estamos vivos sermos arrebatados, ou se já estivermos passados desta vida, sermos ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. Então o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Então nós precisamos estar pronto hoje. Ele disse a Tiago e João: ficai aqui e vigiai comigo. Então nós precisamos também de vigilância. Na nossa oração nós precisamos vigiar nossas palavras, para que em vez de orar, nós não estivermos buscando conforto para nós próprios, esquecendo dos nossos irmãos e dos nossos problemas e dos obstáculos que nos cercam. Então isso significa, quando ele disse ficai e vigiai comigo, que ele queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem a orar, ou talvez se protegesse de alguma intromissão enquanto oravam. Então Jesus, ficai aqui comigo, que você permaneça acordado. Igreja, espiritualmente, permaneça acordado, não deixa todo o vento te levar. Então nós encontramos aqui uma anáfora, Efésios 6:18, aonde que diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então encontramos essa anáfora aqui toda. Então toda oração, toda súplica, todo tempo, né? Toda perseverança e com todos os santos. Nós precisamos em todo tempo estar pronto. 2, vigiar, guardar e cuidar. É o verbo grego agpnel, né? Manter-se acordado. Vigiar, guardar e cuidar. Nós vamos entrando aí na vigilância. Vigiar, guardar, mantenha guardado. Cuide-se. Cuide-se, porque de repente de todo lado pode vir um perigo. Então é preciso vigiar. Quando você vai comprar uma casa em uma cidade, queridos irmãos, isso tem acometido muitos irmãos, tem acontecido com muitos irmãos. Quando você vai comprar uma casa em uma cidade, vigie o local que você vai comprar esta casa. Se não é um local onde tem morro, pode cair desses morros.
se não é num lugar de enchente, aonde uma chuva pode acabar com tudo aquilo que você adquiriu com sacrifício. Então, para isso também você precisa vigiar. Você que quer fazer um bom casamento, você precisa vigiar quem é a pessoa que você está escolhendo. Quando você ora por alguém que você gosta e que você quer contrair um matrimônio, você tem que orar com sabedoria, com inteligência, para que você não deixe que a paixão faça com que você não veja defeito, que vai te causar problema depois. E outra coisa também que nós precisamos vigiar também, para nós obedecermos os nossos pastores, para nós sujeitarmos a eles, porque eles velam por nossas almas. E aí diz, mas meu pastor é dessa forma ou é daquela forma. Se ele tem o exemplo de Cristo, nós devemos imitá-lo. 3. Vigiar e ser sóbrio. Gregório de novo, o verbo Gregório aqui, vigiar, estar alerta, ser vigilante. Vigiar. Então aqui traz umas palavras em grego que eu não compreendo muito, até eu falo da minha maneira, meus internautas vão entender aí. Mas aqui está falando sobre vigiar e estar alerta, né? Ser sempre vigilante, ser estar pronto, ser sóbrio, né? Ser sóbrio é você estar consciente do que você está fazendo, é você, por exemplo, estar preparado para poder desviar do mal. Então, aqui, o texto aqui nos ensina a vigiar. O objetivo da segunda parte da lição: apresentar detalhes da oração de Jesus no Getsemane. Então, nesse segundo tópico agora, nós vamos apresentar os detalhes da oração de Jesus no Getsemane, né? Então, vamos estar apresentando esses detalhes. O 2 diz, Jesus no Getsemane. Depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, né? Aí Jesus cantou o hino com os seus discípulos, e aí ele sai com aqueles discípulos que ele escolheu para o jardim do Getsemane, né? Em oração, aí o Senhor roga ao Pai 3 vezes para que passe dele esse cálice. Quer dizer, Jesus estava com medo da morte biológica, seria isso? Porque a palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Então, o jardim do Getsemane, ela possuía muita oliveira. Então, por isso, se chamava prensa do azeite. E Jesus ali foi prensado ali, que nós vemos que a sua oração transformou-se em gotas de sangue. Seu suor transformou em gotas de sangue. Então, Jesus foi tomado de uma profunda tristeza. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Por quê? Por nossa causa. Porque estava sobre ele o peso do nosso pecado. A maior batalha espiritual que Jesus enfrentou foi lá no Getsemane. Ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então Jesus ali, por exemplo, ele abre o coração e ele fala do que ele está sentindo. Jesus estava triste, porque ele estava sentindo o peso, todo o nosso pecado foi colocado sobre ele. Porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si, para que aquele castigo que nos levava à morte, trocasse pela paz de Cristo. O 2.1 diz Getsemane. Mateus e Marcos descrevem o lugar chamado Getsemane. Lucas se refere, e quando chegou àquele lugar, João registrou o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Então eu não sei o porquê que esses escritores se manifestaram desta forma. Sendo o jardim do Getsemane ali considerado a prensa de azeite. Então Mateus descreve o outro lugar. Lucas, aquele lugar. João, o outro lado. Quer dizer, indicando o lugar do sofrimento de Jesus. Até alguns estudiosos do Novo Testamento se perguntam por que só agora Jesus começa a entristecer e a angustiar-se, né? A ponto de dizer, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, nós estamos apresentando
aqui os detalhes da oração de Jesus no Getsemane. Alma angustiada, alma triste. Jesus passando por problemas que nós, mortal, passamos. Apesar que Jesus também foi mortal. O seu pavor era ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Esse era o pavor. Porque quando Jesus assumiu o nosso pecado para ir na cruz, então lembre-se que o Pai se afastou dele. Para dar uma impressão dessa, que Jesus até na cruz ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Pai, por que me desamparaste? Então Jesus está ali: passe, se possível, passe-me esse cálice. Quer dizer, porque Jesus está sofrendo a falta da presença do Pai, que ao tomar todos os nossos pecados, o Pai se ausenta. Jesus tinha consciência de que a sua morte era a vontade do Pai. Então esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Porque o nosso pecado nos afasta de Deus. E ao tomar todos os nossos pecados, Jesus ficou coberto pelos nossos pecados. E aí ele perdeu-se a presença de Deus. E ele dizia: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Por isso que ele usou esta expressão. Então o cálice deve ser entendido à luz do Antigo Testamento. É usado para indicar uma situação miserável, cálice da morte. Também uma situação de felicidade, quando nós falamos do cálice da salvação. Enquanto Jesus enfrentava o cálice da morte, nós recebíamos o cálice da vida. Então, da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus. Essa linguagem, ela aparece no Novo Testamento. O Senhor Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz. Essa separação, Jesus estava achando muito difícil. E ele dizia: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. A morte biológica não causava terror a Jesus. Estava chegando a hora de ser submerso na maldição por nossos pecados. Jesus foi submerso à maldição para que nós pudéssemos ter vida, e muitas vezes nós não valorizamos. O objetivo da terceira parte da lição: destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da fé cristã. Então nós vamos, neste último tópico e em seus subtópicos, nós vamos destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da fé cristã. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsemane, nós vamos retornar agora ao tema da lição. Cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Então, se os cristãos da primeira hora deveriam estar vigilantes, nós que já estamos aí no final do dia, somos aqueles trabalhadores que fomos contratados na última hora e que somos privilegiados e vamos receber o mesmo salário daqueles que receberam lá no início, daqueles que foram contratados no início da obra. Então, devemos nós, que somos a igreja da última hora, estarmos atentos e vigiando. Diante disso, dessa circunstância em que foram alertados os obreiros das primeiras horas a estar vigilantes, nós devemos se basear nisso e estarmos ainda mais firmes e atentos de contínuo. 3.2, na vida cristã, é o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, vigilância aqui, meus queridos, nesse subtópico do 2, do ponto 3, vigilância é estar alerta, é estar cuidadoso, é estar olhando, vigiando para não cair em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então a vigilância é exercício contínuo da fé até que Jesus venha. Nós temos que estar sempre vigilantes. Nós temos problemas de ordem financeira, problemas de ordem familiar, problemas de ordem social, problemas
de ordem ministerial. E muitas vezes esses problemas, eles acontecem, eles entram em nossas vidas por falta de vigilância. Palavras mal faladas, investimento mal feito, quando nós entramos num problema de ordem comercial. Muitas pessoas não vigiam e no oba-oba ele vai, abre um comércio e daí ele acaba perdendo tudo que tem. Então, meus queridos, nós devemos estar alerta. Os sinais da vida de Cristo estão aí, como por exemplo, o avanço da imoralidade e da corrupção, a evangelização mundial por meio de recursos das redes sociais, a posição de Israel no Oriente Médio. Então, tudo isso vem mostrando os sinais de que Cristo está voltando. O 3.3 diz: vigiai e orai. Então, não é só orar. Primeiro você deve vigiar para depois você orar. Talvez a oração pode estar contaminada. Se você não vigiar, talvez você está orando aqui, mas está pensando em outra coisa. Ou está pensando em vingança. E está trazendo Deus para ser teu vingador. Isso não vai funcionar. Então é melhor você vigiar que tipo de oração você está fazendo. 3.3 está dizendo: vigiai e orai. O sentido da vigilância aqui difere daquele mencionado no verso 38, em que vigiar indica ficar despertado e acordado. Agora aqui ele está falando de manter a fidelidade ao Senhor Jesus e nunca se apartar dele. Vigiar e orar para que você possa estar sempre firme. Então isso fica claro pelas palavras de Jesus, pela maneira que Jesus falou. E ele diz: para que não entreis em tentação. Então está dizendo que nós precisamos vigiar para que nós continuamos servindo ao Senhor com firmeza. E daí eu pergunto, para que não entreis em tentação. O que é tentação? Tentação é um convite para pecar. E o pecado nos afasta de Deus. De onde vem a tentação? Ela cria o desejo de pecado. E de onde ela vem? De onde vem a tentação? Ela vem do diabo. Mas somente do diabo? Não, ela vem de outras pessoas que são usadas para perturbar a sua vida, para tirar a sua paz. Mas a tentação vem somente do diabo e vem somente de outras pessoas? Não, ela também vem de dentro de você, de dentro de nós. Porque o nosso pensamento, eles se guerreiam e daí a pouco, através do nosso pensamento, nós trazemos para nós mesmo a tentação. Agora lembre-se, a tentação nunca vem de Deus. Pessoas com tentação advinda do diabo ou de outras pessoas ou de si mesmo, e daí fica dizendo que está passando por uma prova, que Deus está provando. Nada disso. Você tem que descobrir a causa da tentação. Aí é onde está a vigilância. Você vai vigiar e descobrir onde você errou, onde você deixou entrar aquele problema, para que você possa orar e afastar de você esse cálice. Então é uma advertência solene a todos os crentes, em todos os lugares e em todas as épocas, para viverem atentos em todos os momentos da vida. A eterna vigilância é o preço da nossa liberdade. Seremos livres, viveremos livres, se nós vivemos sempre vigiando. 3.4, o espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne. Muito comum no Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito da batalha que nós sofremos entre a nossa carne e o espírito. Um cobiça para um lado e o outro deseja as coisas de Deus. Então, aqui está a palavra que pode indicar a fragilidade da nossa natureza física. Somos frágeis. Nós precisamos vigiar e orar para que a fragilidade não venha vencer os nossos pontos fortes. Os discípulos estavam cansados, exaustos, entristecidos. Não pense que os discípulos estavam alegres, eles estavam tristes, pois Jesus estava caminhando ao caminho do Gólgota. E aí, em vez de orar, adormeceram. Mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída, por causa da associação com a palavra tentação. Então a expressão pode indicar as coisas simultâneas ou qualquer uma dessas interpretações. Nós que vamos ver como nós vamos interpretar
né, o que Jesus quis dizer. Conclusão: o enfoque no relato do Getsemane é a vigilância e por essa razão não entramos em outros pontos do texto. Então, concluindo aqui, a nossa grande preocupação nessa lição foi com a vigilância. Então, nós estamos finalizando esta lição dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai. Mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Então nós temos o lugar, o Getsemane, que é o lugar da prensa de azeite. Todos nós estamos sujeitos e vamos passar pela prensa, mas que nós desejamos estar sempre na presença do Pai. Quero agradecer a todos os internautas e até a última aula. Na paz do Senhor. Amém.